Olá pessoal, vamos gravar aqui uma videoaula sobre replicação do DNA dentro da nossa disciplina de biologia molecular. Então, o processo de replicação do DNA ele é uma introdução à divisão celular. Então, antes das células dividirem, seja por mitose, seja por meiose, né, esse material genético tem que replicar, ele tem que duplicar. O número de cromossomos tem que duplicar. Então ele ocorre na fase que a gente chama de intéfase, que é aquela fase que precede as divisões celulares, tá? E aí vai ocorrer a replicação de todo o DNA que tem naquela célula. Se forem organismos diploides, eucariotos, o número de cromossomos total vai se duplicar depois e vai passar pelos processos de divisão celular. Se for uma célula única de uma bactéria, por exemplo, ela vai se replicar e dar origem a células filhas, vamos chamar assim. Então, o que a gente está começando a ver agora, né, faz parte do que ficou conhecido dentro da biologia como dogma central da biologia, né, que é essa parte aqui, que é a replicação, que é DNA produzindo DNA. Depois a gente tem a transcrição e a tradução, que fazem parte dos processos de expressão gênica. A transcrição é DNA produzindo RNA. E a tradução, né, em cadeias de aminoácidos, proteínas, enzimas, é o RNA produzindo proteínas. Tá? Algumas descobertas posteriores a essa denominação de dogma central da biologia, né, permite a gente atualizar algumas informações em relação a esses processos, né? Então hoje já se sabe que o próprio RNA, não só o DNA, ele pode sofrer replicação em alguns vírus de RNA. Então a gente vai ter RNA produzindo RNA, tá? O RNA viral pode ser convertido em DNA pela transcriptase reversa. Então, a gente tem que o RNA, através dessa enzima transcriptase reversa, pode passar a DNA. Técnica que a gente utiliza também em pesquisas, né? Então, se extrai o material biológico, né? Coleta o material biológico, extrai o RNA e a gente, através da transcriptase reversa, pode obter o DNA que levou a aquele RNA que foi codificado, tá? E existem também os RNAs não codificantes com funções regulatórias, microRNAs e N outros aí, tá? Então isso aqui a gente pode dizer que é uma certa atualização das enzimas, do processo de dogma central da biologia, do que ficou conhecido como dogma central da biologia. E qual que é a importância do processo, então, de replicação? Tá? Como a gente falou no primeiro slide, a replicação é um processo que precede as divisões celulares, sejam as divisões celulares meióticas ou as divisões celulares mitóticas. Aqui um exemplo, né, um esquema do ciclo da vida, né? Então, se a gente pegar aqui os organismos diploides, né, 2N, vão produzir gametas N, né? Antes, né, é óbvio que cada célula 2N produz 4 gametas N. Então aqui está mostrando que cada um está produzindo um só, para esquematizar o esquema, o ciclo total da vida, tá? Então esses gametas N, para uma célula 2N produzir 4 gametas N, primeiro ela tem que duplicar o seu material genético, depois ela passar pelos processos de divisão celular por formação de gametas, que é a meiose, né? Então, os indivíduos produzem gametas N através do processo de meiose. Quando ocorre a fecundação, né, de dois indivíduos, né, esses gametas N se fundem formando um zigoto, 2N, tá? E por muitas e muitas divisões celulares, chamadas mitoses, no caso da mitose, uma célula 2N dá origem a duas células 2N com o mesmo conteúdo genético, tá? Então, isso
e através do processo, obviamente, de diferenciação, né, de expressão diferenciada dos genes de cada célula, vai chegar no indivíduo adulto, tá? Então a gente pode dizer que a replicação é um processo vital, né? Ele é importantíssimo para todos os organismos, tá? Além disso, a mitose, né, é muito importante nos processos de renovações celulares, de cicatrização, né? Então, alguém sofreu um acidente, tomou uma ralada, machucou muito um braço, e aquele machucado ali, ele vai cicatrizar. Então, muitas células vão entrar em mitose ali naquele tecido. Renovação de células, um exemplo de células que são renovadas muito frequentemente são as células do nosso trato digestivo, né? Então, essas células surgem, obviamente, por mitose. Então, são processos fundamentais, obviamente, as divisões celulares, né? A meiose e a mitose, e o processo que precede essa divisão celular é o processo de replicação. Está aí a sua importância. Da primeira e segunda aula, a gente discutiu o que é o material genético e a estrutura correta do material genético. Isso aqui está representando uma fita de DNA, um recorte de uma fita de DNA, né? Que é composta aqui de uma base nitrogenada, né? O açúcar e um grupamento fosfato, né? Ligada a uma outra base nitrogenada, que no caso é a adenina ligada à timina, né? Aqui o açúcar e aqui o grupamento fosfato, tá? Vale a gente ressaltar aqui, porque isso é uma coisa importante, né? Essa orientação 5 linhas, 3 linhas. Na extremidade 3 linhas sempre fica um OH livre. Na extremidade 5 linhas sempre fica um fosfato livre. Então, se a gente tiver que esquematizar o DNA de forma linear, a gente pode botar aqui 3 linhas, OH livre, 5 linhas, grupamento fosfato. Ela é antiparalela, então aqui é 3 linhas, OH livre, 5 linhas, grupamento fosfato, tá? E o que é esse 5 linhas, 3 linhas? É a posição do carbono nessa molécula de açúcar. Olha aqui, ó, carbono 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas, tá? E aí a gente tem que ficar atento, né? Que o grupamento fosfato aqui, ele se liga no 5 linhas. E o anterior se liga no 3 linhas, né? Então, a gente vai ter de um lado essa orientação 5 linhas, do outro essa orientação 3 linhas, tá vendo? Então, aqui a gente tem, ó, ligado no 3 linhas e o outro fosfato no outro 5 linhas, né? Então, aqui ela é antiparalela, né? Aqui seria 3 linhas e aqui seria 5 linhas. E internamente aqui a gente tem os nucleotídeos, adenina pareada com timina com 2 pontos de hidrogênio, citosina pareada com guanina com 3 pontos de hidrogênio, né? Tá da mesma cor aqui, por isso que não apareceu o meu traço, ó. Aqui 3 pontos de hidrogênio, tá bom? Hoje, pessoal, obviamente a gente já sabe que o processo de replicação do DNA é um processo que a gente chama de semi-conservativo, tá? O que é um processo semi-conservativo? Essa fita de DNA, essas duas fitas de DNA azuis aqui que estão sendo indicadas, vamos chamar elas aqui de fitas velhas, fitas antigas, que já existem, tá? No processo de replicação, né, a gente vai ter, a partir de uma molécula, 2 moléculas. E essa molécula nova é formada por uma fita antiga, essa aqui, ó, e uma fita nova que está sendo sintetizada, que está representada aqui por esse azul mais claro, um tom azul claro, meio verdeado aqui, que é essa aqui. A outra, mesma coisa, a gente vai ter uma fita antiga que vai servir de molde para formar uma fita nova, que é essa azul claro aqui. Então, isso caracteriza um processo que a gente chama de processo de replicação semi-conservativa. Mas eles demoraram para descobrir isso. Como tudo em pesquisa, o trabalho não é fácil, ele é árduo, né? Então, Watson e Crick propuseram essa estrutura que a gente acabou de falar no slide anterior, que é a replicação
semiconservativa. As fitas novas são formadas por uma fita antiga e uma nova. Tá? Só que existia a teoria também que ela poderia ser conservativa. Você tem uma fita de DNA aqui velha, vamos chamar de velha. Aí vão formar duas novas, quer dizer que vai ficar uma velha e vai ser criada uma inteiramente nova. Tá? E a replicação dispersiva dizia o seguinte, quem defendia essa teoria, né? Que você tem uma fita velha aqui, as fitas novas vão ser por misturas, né, das fitas antigas e da nova que está sendo sintetizada. Então, ó, aqui está o azul mais escuro que é a antiga, aqui tem um pedacinho novo, aqui um pedacinho antigo, aqui um pedacinho novo, tá? E a outra é a mesma coisa, né? Então tiveram os estudos, tiveram pesquisa até se chegar ao consenso, né? Ser comprovado que a replicação ela é semi-conservativa. Nesse sentido, o experimento clássico que permitiu essa definição da replicação semi-conservativa é o experimento de Mendelssohn e Stahl, 1958. Lembrando, a estrutura correta foi determinada, do DNA foi determinada em 1953 por Watson e Crick, né? E em 58 com esse experimento aqui, eles comprovaram que a replicação do DNA, né, dessa estrutura determinada por Watson e Crick, ela é semi-conservativa. E como é que eles fizeram isso aqui? Eles pegaram células de Escherichia coli, né, dessa bactéria, cultivou então em meio com N15, tá? Que é um N pesado, tá? Então, o que ia acontecer quando fizesse a centrifugação? Isso ia ficar aqui na base do tubo. O que é mais pesado, quando a gente centrifuga, usa uma centrífuga, ele vai decantar, ele vai ficar no fundo do tubo, tá? Depois, então primeiro eles cultivaram em N15, que é pesado, né? O DNA ficou pesado. Depois eles transferiram para N14, que aí o DNA fica mais leve. Então ele ficaria aqui na parte superior, né? E se a molécula fosse formada por uma fita antiga e uma fita nova, ele ficaria aqui intermediário, que ele vai ficar no meio do tubo, tá? E obviamente eles analisaram isso aí nesse gradiente de peso. Então, ilustrando aqui, ó. Então, aqui a gente teria as fitas leves, representadas aqui por esse vermelhinho aqui. Ela fica aqui na parte mais superior do tubo. Aqui em azul representando as pesadas, né? Se as duas fitas fossem pesadas, ficaria nessa parte mais basal do tubo. Se formasse uma leve e uma pesada, né? Ficaria separadinha assim, uma no topo e uma embaixo. E se fosse formado por uma antiga e uma nova, que é o princípio semi-conservativo, ele vai ficar aqui no meio. Se a gente olhar esse rosinha, ele está alinhado aqui no meio do tubo. Então, como é que foi o experimento de Mendelssohn e Stahl? Deixa eu selecionar uma coisa diferente aqui, um verde. Então, primeiro eles colocaram para crescer em N15, que é o pesado. A fita de DNA fica pesada, tá bom? E aí, essa primeira geração, quando eles fizeram a centrifugação, ela ficou aqui na parte baixa do tubo, porque ela é mais pesada, tá bom? Todas essas outras gerações, F1, F2, F3, foi colocado para crescer em presença do N14, que faz com que as fitas de DNA fiquem mais leves, tá? Então vamos acompanhar aqui. Então aqui, pesado, N15, nessa primeira geração aqui já tudo é N14, tá? Então, essa fita que está pesada, que está marcada azul, ela está aqui, ó. Ela continua pesada, ela foi marcada inicialmente no N15. Mas como agora ela está crescendo em N14, as fitas novas, que é o vermelhinho aqui, ó, já está, vou substituir por verde, mas já está, é o vermelhinho, tá bom? Já está em N14, então uma antiga e uma nova. Deixa eu apagar, tá? Aqui, mesma coisa, a gente tem uma antiga que veio pesada, que é essa
azulzinha e uma nova que é a vermelha, tá? Aí vem para a geração F2 também N14, que a fita fica mais leve. Essa azul continua aqui servindo de molde para uma nova que é vermelha. Essa vermelha aqui, ó, tá aqui e ela serve de molde para uma nova que fica vermelha porque ela está em N15. Essa vermelha aqui serve de molde para uma nova também N14. Essa azul aqui está aqui, serve de molde para uma nova que está em N14, tá? E isso segue, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, na geração F3, que também está em N14, a vermelhinha tá, desculpa, a vermelhinha não. A azulzinha está aqui e essa vermelhinha aqui é a nova. Se está em N14 é vermelha. Essa vermelha está aqui com uma nova. Aqui essa vermelha está aqui com uma nova. A outra vermelha está aqui com uma nova. Essa vermelha está aqui com uma nova. Essa vermelha está aqui, uma nova. Essa vermelha está aqui, uma nova. Essa azul está aqui, uma nova, tá? Então, e aí, obviamente, eles iam acompanhando, fazendo as centrifugações e acompanhando aqui pelo peso, se ficava na base do tubo, intermediário ou no topo, né? Então, esse experimento de Mason-Stahl aqui de 1958 permitiu, então, se bater o martelo e definir que o processo de replicação é um processo chamado semi-conservativo. A fita nova de DNA ela é formada por uma fita antiga e uma fita nova aqui. A outra molécula é formada por uma fita antiga e uma fita nova. Vamos ver algumas características da replicação do DNA, tá bom? Em eucariotos, a replicação se inicia em vários pontos ao longo da molécula e ela é bidirecional, tá? Por que isso aqui, pessoal? A gente falou na primeira aula que a molécula de DNA ela é muito longa, né? E ela tem que estar muito compactada ali no núcleo da célula. E ela tem que replicar, cada célula tem que replicar todos os seus cromossomos, né, no processo de replicação que precede a divisão celular. Então, se isso não se iniciar em vários pontos e seguir nos dois sentidos, ou seja, ser bidirecional, isso vai demorar muito, tá? Então, em eucariotos, ela inicia em vários pontos e ela é bidirecional. Em Escherichia coli, né, em procariotos, a replicação se inicia em um único ponto do seu DNA circular, tá? Mas também é bidirecional, ocorre nos dois sentidos. A replicação unidirecional só é encontrada em alguns vírus. Então, em organismos diploides, eucariotos e procariotos, ela vai ocorrer nos dois sentidos. Só vai ocorrer em um único sentido quando ocorre em alguns vírus, tá? Para ilustrar isso aqui, ó, a gente tem aqui primeiro em Escherichia coli, tá? Aqui é um esquema e aqui é uma foto de microscopia eletrônica, né? Então aqui está ilustrado aqui o DNA circular de uma Escherichia coli. Vejam que aqui é a origem da replicação, ele começa a replicar o seu material genético e aí ele vai, essa forquilha de replicação vai seguindo nos dois sentidos. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma setinha vindo para um lado, uma setinha vindo para o outro, nessa bolha de replicação. E isso vai seguindo até a gente ter, a partir de uma célula, a gente ter duas, né? Dois DNAs circulares replicados, tá? E aqui é a ilustração em microscopia eletrônica desse processo de replicação em Escherichia coli. Quando a gente vem aqui para eucariotos, né? Então, está ilustrando aqui uma origem de replicação e ela segue nos dois sentidos, mas aqui já está ilustrando várias origens de replicação, aqui ó, 1, 2, 3, tá? E elas seguem, se vocês olharem essas setinhas aqui, ó, nos dois sentidos, tá vendo?
Então, e quando essas bolhas de replicação vão se encontrando, essas forquilhas de replicação vão se encontrando, a gente vai ter o DNA total replicado, tá? E aqui está ilustrando essas bolhas de replicação em eucariotos através da microscopia eletrônica. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a falar da enzimologia da replicação. Então, são N enzimas importantes, né, nesse processo de replicação. A primeira enzima relacionada com a replicação descoberta, né, foi no final da década de 50. Né? Esse pesquisador chamado Kornberg, ele identificou e purificou uma DNA polimerase. O que é uma enzima que ficou chamada como DNA polimerase? É uma enzima que faz a reação de polimerização do DNA. Ela vai adicionando nucleotídeos por princípio de complementação de bases, né? Adenina com timina, citosina com guanina. Então, usa uma fita antiga e vai adicionando nucleotídeos em uma fita nova, fazendo a polimerização, a adição, né, desses nucleotídeos, fazendo o alongamento dessa fita. Só que são várias enzimas envolvidas no processo de replicação. Então nós temos, obviamente, as DNAs polimerases, nós temos as endonucleases, né, que retiram nucleotídeos. Então a DNA polimerase vai adicionando nucleotídeos, fazendo o alongamento dessa fita. As endonucleases, elas retiram nucleotídeos, pode ser da extremidade, pode ser do meio da fita de DNA. A helicase, ela quebra pontes de hidrogênio, né, abrindo a fita de DNA. É importante tanto no processo de replicação quanto no processo de transcrição. As topizomerases, na verdade, ela alivia aquela torção, né? A fita de DNA é uma dupla hélice helicoidal. Quando ela vai abrindo, ela gera uma torção, uma helicoidização maior, mais adiante. Né? Então, essas topizomerases promovem cortes e aliviam essa torção. Primase adicionam primers, as telomerases são importantes para a replicação nos finais dos cromossomos e a ligase vão ligar aqueles nucleotídeos no finalzinho do processo de replicação que ficaram sem as ligações para finalização. Então, as DNA polimerases, né, elas são as principais enzimas na adição de nucleotídeos e também importantes no processo de reparo do DNA, né, erros que por hora aconteçam, né, que a gente chama de mutações, né, erros na hora de adicionar um nucleotídeo no processo de replicação, mas esses erros podem ser percebidos por algumas DNA polimerases, né, e corrigidos, tá? As RNAs polimerases requerem um primer, né? Geralmente é um segmentozinho de RNA sintetizado por uma enzima chamada primase. E a gente tem 3 tipos de DNAs polimerases, né? 1, 2 e 3, tá? A 3 aqui é a mais complexa, né? Ela é constituída de mais de 10 subunidades. O que as DNA polimerases fazem, então? Elas alongam a fita de DNA ou de RNA pré-existente, né? Catalisam a adição de nucleotídeos na extremidade 3' da cadeia em crescimento. Então, a DNA polimerase e as RNAs polimerases também, né? Lembra lá, 5' agrupamento fosfato, 3' agrupamento H livre. Ela só consegue adicionar nucleotídeos nessa extremidade 3'. Por isso que a cadeia que está sendo formada, ela sempre vai no sentido o quê? 5' para 3', que é o que está aparecendo aqui. Então, como eu falei com vocês, né? Aqui a gente está ilustrado aqui uma molécula de DNA. Vamos imaginar que a replicação está seguindo esse sentido aqui, tá bom? Então, se essa fita é 3', a que vai se formar aqui, a fita nova, né? Ela é 5' para 3', tá?
Deixa eu apagar aqui que eu acho que vai ser melhor fazer passo a passo. Se essa aqui é 3 linhas, a outra aqui vai ser 5 linhas e aqui 3 linhas OH livre. Então, vão adicionando nucleotídeos seguindo isso aqui continuamente, né? Já essa aqui, a fita antiga é 5 linhas, a nova vai ser 3 linhas OH livre e 5 linhas. Se eu estou falando que a replicação está nesse sentido aqui, ela não pode ser contínua aqui. Então, por isso que surge a ideia de fita descontínua, né? Então, elas têm que dar um pulinho e vir nesse sentido aqui, ó. 5 linhas, 3 linhas OH livre. 5 linhas, 3 linhas OH livre, né? Que forma o que a gente chama lá, mais adiante a gente vai ver, que são os chamados fragmentos de Okazaki. Então, aquelas enzimas descobertas inicialmente por Kornberger foram descobertas em Escherichia coli. Tudo em pesquisa geralmente começa com micro-organismo, tá? Aquelas enzimas 1, 2 e 3, né? A enzima que faz a polimerização durante a replicação é a enzima 3. Isso foi descoberto posteriormente. Aquela enzima descoberta por Kornberger, a enzima 1, ela atua principalmente no reparo, tá? E essas aqui então são as polimerases de bactérias, né? Em eucariotos, né, a gente tem pelo menos 5 diferentes DNAs polimerases, né? Nós temos a alfa, que faz atividade polimerásica na replicação do DNA do núcleo das células, a lambda, que exerce atividade de polimerização na replicação do DNA mitocondrial, a beta, que atua principalmente no reparo, e assim por diante, tá? Então, é um número maior de DNAs polimerases aqui em eucariotos. Para ficar mais claro, porque eu tentei fazer o desenho, acho que não ficou muito bom, como é que ocorre aquela questão da orientação 5 linha para 3 linha, né? A gente falou que a DNA polimerase, como a RNA polimerase, que a gente vai ver na replicação, só consegue adicionar nucleotídeos na extremidade 3 linha OH livre. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa fita aqui, ó, é a fita molde, a fita antiga, e vamos formar essa fita nova aqui, através do processo de replicação, né? Então, aqui é 3 linhas, a nova que vai se formar ela é 5 linhas para 3 linhas. Então, sempre vai ficar um OH livre quando cada nucleotídeo for adicionado. Então, a DNA polimerase consegue vir aqui e adicionar um novo nucleotídeo, que é o que está mostrando aqui, ó. Vou adicionar aqui um novo nucleotídeo, tá? E aqui está mostrando a reação, o que acontece, o que é liberado, mas isso aqui é coisa mais da bioquímica, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas nucleotídeos sempre vão sendo adicionados aqui na extremidade 3' OH livre, fica outra extremidade 3' OH livre. E aí essa reação essa cadeia vai se alongando, né, o que a gente chama de reação de polimerização. As enzimas que a gente chama de nucleases, né, a gente tem as exonucleases, né, que é aquelas que clivam o DNA na sua parte final, né, e as endonucleases que clivam o DNA em qualquer parte, né. Então isso aqui é importante nos mecanismos de reparo, né, um DNA, um nucleotídeo foi adicionado errado, ele precisa ser retirado e o nucleotídeo correto inserido no lugar. Helicases são enzimas importantes para quebrar as pontes de hidrogênio, né, ao longo da molécula de DNA. Então, tanto no processo de replicação quanto no processo de transcrição, essas enzimas são importantes. As proteínas chamadas SSBs, né, elas vão se ligar nas moléculas de DNA após a ação da helicase, que abre e quebra as pontes de hidrogênio, e essas proteínas vão fazer com que a molécula de DNA permaneça aberta por um instante necessário, um tempo necessário, para que ocorra a reação de polimerização.
A primase, aqui é um negócio interessante, pessoal. Ela vai sintetizar pequenas moléculas de RNA utilizadas como iniciadores durante a replicação do DNA. Isso aqui o pessoal confunde muito. Replicação, aqui a gente tem aqui, ó, DNA, né? Já representando com a molécula de DNA. Ocorrendo o processo de replicação, a gente vai ter duas novas moléculas de DNA. E o que está fazendo esse RNA aqui? Tá? A questão é o seguinte: na hora de ocorrer o processo de replicação, a DNA polimerase ela não consegue vir aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui um ATCG, né? E aqui é 3 linhas e aqui é 5 linhas. Então, a gente vai ter uma replicação que vai aqui no sentido 5 linhas para 3 linhas e vai adicionando aqui, ó, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, fazendo a reação de polimerização, tá? Só que a DNA polimerase, ela não consegue adicionar os primeiros nucleotídeos, ela não consegue adicionar aqui a timina, tá? Então, tendo a fita de DNA com o molde, ela não consegue adicionar o primeiro nucleotídeo. Ela precisa de um iniciador, ela precisa que alguém toque a bola, faça a bola rolar e daí em diante ela consegue conduzir a bola, fazendo uma analogia aqui com o futebol. Aí o que acontece? A RNA polimerase, ela consegue adicionar. Então, vamos pensar que aqui é adenina, se é RNA é uracila, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. Aqui fica um H livre. Agora, a DNA polimerase, né? Vamos botar aqui que tem um G, C, T, A. Agora ela consegue adicionar nucleotídeo de DNA. C, G, A, T. E fazer a reação de polimerização. Só que depois tem outras enzimas que vão vir aqui retirar esses nucleotídeos de RNA, que é esse primer produzido pela primase, criado pela primase, e substituir eles por nucleotídeos de DNA, tá? Então preste atenção nisso aqui, porque muita gente confunde esse processo. As topoisomerases são responsáveis por aliviar aquela torção, né? Como eu falei com vocês, o DNA ele é uma dupla hélice. Tá? Então, se você for começar a desenrolar, vamos fazer uma analogia aqui. Se tiver uma corda enrolada como se fosse assim o DNA, duas cordas, se eu pegar e abrir essas duas cordas mais adiante, mais adiante aqui a torção vai aumentar. Então, as topoisomerases vão fazer cortes aqui, diminuir essa tensão, essa torção mais adiante, tá? É isso que está ilustrando aqui a ação das topoisomerases. A girase é um tipo de topoisomerase, tá? E a ligase, a gente vai ver que quando retira o primer, né, fica faltando uma ligaçãozinha ali. A DNA ligase vai lá e faz essa ligação. Então aqui, pessoal, é um esquema geral mostrando aqui, ó, o movimento da helicase quebrando as pontes de hidrogênio. Então a gente está pensando que a replicação está ocorrendo nesse sentido aqui, tá bom? Aquelas proteínas SSBs aqui, ó, ligadinhas aqui nas moléculas de DNA, impedindo, a helicase abriu, ela está impedindo que elas fechem para dar tempo de fazer o processo de replicação, tá? Essa fita antiga aqui, ó, ela é 3 linhas. Então a nova aqui, ela é antiparalela, ela é 5 linhas para 3 linhas. Então ela tem a extremidade OH livre e ela pode seguir. Obviamente vai ter que adicionar aqui inicialmente um primerzinho para ter o primeiro OH livre, né? E depois disso ele segue, tá? Só que essa outra fita aqui, ó, ela é 5 linhas. Então, se a forquilha está indo nesse sentido, a que vai se formar aqui ela é 3 linhas OH livre e aqui ela é 5 linhas fosfato. Ela não consegue para esse lado, ela só vai para esse lado, porque é aqui que tem OH livre, tá?
Aqui que surge o conceito, então, de fita contínua e descontínua. Essa aqui é uma fita lida continuamente. Essa aqui é uma fita que vai ser lida descontínua. Porque ela espera que a forquilha abra, aí aqui é 5 linhas, né? Adicionou o primer, vamos pensar que isso aqui é o primer, aqui está o H livre, e aí ela polimeriza para cá. Ela espera que essa fita se abra mais um pouco, aí começa aqui dos 5 linhas, aí, opa, e ela vai polimerizar para cá. Forma o que a gente chama de fragmentos de Okazaki, tá? Tentando ilustrar aquilo ali melhor para vocês poderem entender. Então a gente está pensando que a replicação agora está indo nesse sentido, tá? Essa fita aqui de DNA, ela é 3 linhas, a original. A que vai ser formada ela é 5 linhas. Esse verdinho aqui está representando o primer, então aqui vai ficar o 3 linhas OH livre, tá? Então essa aqui vai ser lida continuamente, que é o que está sendo ilustrado aqui, ó. Essa outra aqui não tem jeito, ela vai ter que esperar a fita abrir. Aqui adicionou o primer, aqui é 5 linhas, aqui é 3 linhas OH livre, e ela vai fazer aqui, ó. É isso que está mostrando. Essa forquilha de replicação vai se abrir mais, tá? Seguindo nesse sentido. E essa aqui continua sendo lida continuamente, a fita de DNA vai abrindo, ela vai seguindo aqui. E essa aqui vai formando os fragmentos, ó. Aqui tinha 2, aqui agora tem 3, e isso vai seguindo. Isso aqui então são o que a gente chama de fragmentos de Okazaki, tá? Em procariotos, está ilustrado aqui também, ela vai ter uma origem de replicação e ela vai seguir nos dois sentidos também. Sempre vai ocorrer a replicação sempre no sentido o quê? 5 linhas para 3 linhas. Na outra fita, ó, 5 linhas para 3 linhas, tá? Aqui de novo ilustrando esse processo. Então as fitas velhas são esse azul escuro, né? Aqui a gente está pensando que a forquilha de replicação, ó, o movimento da forquilha está vindo para cá. Então essa aqui é 3, quer dizer que a nova é 5, o H livre vai ficar, então ela pode ir continuamente. Essa aqui é 5, quer dizer que essa aqui é 3, o H livre, 5. Ela não pode ir para cá, ela vai sempre para lá. Então ela vai sempre ter que ir de forma descontínua. Ela pega um pedacinho, 5 para 3, depois abre mais, ela pega outro pedacinho, 5 para 3, depois abre mais, 5 para 3. Essa aqui continua contínua. Abriu mais aqui, peguei de novo um pedacinho, 5 para 3. E depois esses fragmentos vão ser unidos, tá? Então o processo de replicação ele envolve o que a gente pode chamar de iniciação, né? Depois a gente tem um alongamento e depois a gente tem a terminação. Resumindo aqui para vocês, tá? A iniciação sempre vai ocorrer nessas origens de replicação, lembrando que em procariotos é uma única origem de replicação e segue nos dois sentidos, e em eucariotos são várias origens de replicação e também seguem nos dois sentidos, tá? Depois a gente vai ter o alongamento, que é a reação de polimerização, né? E a gente vai ter a fita líder ou contínua, né? E a gente vai ter a fita tardia ou descontínua. Por que isso aqui, pessoal? Porque a replicação sempre tem que ir no sentido o quê? 5 para 3. Porque é aqui no 3 que fica o H livre para a DNA polimerase conseguir adicionar os nucleotídeos, tá? E aí, obviamente, vai formar os fragmentos de Okazaki. Tem as enzimas que a gente já falou, as proteínas que ajudam nesse processo. E aí vai ocorrer a terminação, né? No caso de procariotos, quando terminar esse DNA circular de ser lido. No caso de eucariotos, né? Quando todas essas
origens de replicação se encontrarem, e aí a gente vai ter a finalização desse processo. No caso de eucariotos, tem uma coisa muito curiosa e interessante, que é essa replicação nos finais dos cromossomos, nas regiões onde a gente chama de telômeros, essas pontinhas dos cromossomos, tá bom? Então, cada vez que a célula se divide, os telômeros sofrem um pequeno encurtamento, porque na hora que retira o primer ali no final do cromossomo, nessas regiões de telômero, nem sempre eles são preenchidos até o finalzinho, fica faltando ali. Então, cada vez que a gente vai dividindo as células, elas vão dando uma encurtadinha, o cromossomo da gente vai dando uma encurtadinha nessas regiões finais, que são os telômeros. Só que existe uma enzima chamada telomerase que faz a reconstituição de cada uma dessas extremidades no final da divisão celular, tá? Só que a atividade da telomerase diminui com o tempo e os telômeros tendem a ficar mais curtos. Então, muitas vezes, esses telômeros eles são associados meio que ao nosso, como se fosse um relógio biológico, né? Como se fosse o nosso tempo de vida, né? Vão encurtando os nossos cromossomos à medida que a gente vai ficando mais velho, porque as nossas células vão passando por muitas e muitas divisões celulares ao longo da nossa vida. Inclusive tem gente vendendo remédio aí na internet, aí, estilo de vida, comida, que diz que mantém os telômeros intactos, que a gente vai envelhecer menos ou viver muito em função disso. Então, isso aqui só ilustrando essa replicação no final dos cromossomos, né? Então, na fita descontínua, a gente tem esse primer aqui. Esse primer nem sempre é preenchido até o finalzinho aqui. Então, isso sempre pode levar a um encurtamento, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, que as nossas telomerases vão ficando menos ativas e vão tendo esse encurtamento. Tá? É basicamente isso nessa primeira parte. A PCR a gente vai falar numa videoaula à parte, né? Porque a replicação in vitro do DNA é muito importante nos testes genéticos, na reação de PCR, né? Mas a gente vai abordar numa próxima videoaula.